Existem estradas que não aparecem em mapas. Outras aparecem, mas não levam ao lugar que prometem. Motoristas relatam viagens que duraram minutos. Mas quando chegaram, dias haviam passado. Há quem diga que certas estradas não dobram apenas o espaço. Dobram o tempo. Placas se repetem. Relógios param. O céu nunca muda. E o pior é que algumas dessas estradas só aparecem para quem não deveria estar ali. Hoje, você vai ouvir relatos de pessoas que entraram em caminhos onde o tempo não funciona como deveria. E nenhuma delas voltou da mesma forma. Relato 1. A viagem que não chegava no dia seguinte. Eu sempre fui pontual com horários. Sempre. Talvez por isso eu tenha percebido tão rápido que algo estava errado naquela estrada. Era uma sexta-feira comum. Saí de Campinas no fim da tarde, indo visitar minha irmã em uma cidade pequena do interior de Goiás. Viagem longa, sim, mas nada fora do normal. Já tinha feito aquele trajeto outras vezes. Saí por volta das 17h10. O plano era dirigir até umas 11 da noite, dormir num hotel de beira de estrada e continuar pela manhã. O problema começou quando eu decidi pegar um atalho. O GPS sugeriu uma rota alternativa para evitar trânsito. Uma estrada estadual, pouco movimentada, mas asfaltada. Economizaria quase uma hora. Pensei, por que não? Entrei na estrada às 18h43. Lembro bem desse horário porque olhei no relógio assim que passei pela placa enferrujada. Rodovia SP-447. Dirija com atenção. A estrada era estranhamente reta. Sem curvas. Sem aclives. O asfalto estava gasto, mas em bom estado. Não havia carros atrás nem à frente. No começo, nada parecia fora do lugar. O céu começou a escurecer devagar, aquele pôr do sol bonito, alaranjado. Liguei o rádio. Nenhuma estação pegava. Só chiado. Depois de uns 20 minutos, percebi a primeira coisa estranha. O céu não escurecia mais. O sol tinha sumido, mas a noite não chegava. Ficou naquele tom eterno de fim de tarde, um laranja sujo misturado com cinza. Olhei o relógio. 18h43. Franzi a testa. Achei que fosse distração. Continuei dirigindo. Mais alguns quilômetros, a mesma placa apareceu. Rodovia SP-447. Dirija com atenção. Idêntica. Mesma ferrugem. Mesmo amassado no canto. Diminuí a velocidade. Estranho, falei sozinho. Olhei o relógio outra vez. 18h43. Comecei a sentir um desconforto difícil de explicar. Não era medo ainda. Era aquela sensação de quando algo não fecha, mas você ainda tenta justificar. Talvez o relógio tivesse travado. Bati levemente no painel. Nada mudou. Decidi acelerar um pouco. Dirigi por mais tempo do que deveria. Pela minha noção, já era para estar completamente de noite. Mas o céu continuava igual. Nenhuma estrela. Nenhuma lua. Nenhum poste aceso. Então vi algo no acostamento. Um homem. Parado. De frente para a estrada. Vestia roupa simples, como trabalhador rural. Ele não pedia carona. Não acenava. Só observava. Passei por ele sentindo um arrepio estranho. No retrovisor, ele não se mexeu. Continuei. Pouco depois, vi outro. Depois outro. Todos parados. Sempre saginhos. Sempre olhando para a estrada. Nenhum deles parecia realmente ali. Era como se fossem parte do cenário. A terceira vez que a placa apareceu, eu parei o carro. Desci. O silêncio era absoluto. Não havia insetos. Não havia vento. Nem o som distante de motor algum. Olhei para a placa mais de perto. Debaixo da frase "dirija com atenção", alguém tinha riscado algo com objeto pontiagudo. Não olhe o horário. Meu coração disparou. Foi nesse momento que ouvi o som de um motor atrás de mim. Virei rápido. Um caminhão velho vinha devagar pela estrada. Faróis amarelados. Barulho pesado. Dei um suspiro de alívio quase involuntário. Entrei no carro e segui. O caminhão emparelhou comigo por alguns segundos. O motorista olhou para mim. Tinha um rosto cansado demais. Olheiras profundas. Pele pálida. Ele abaixou o vidro e gritou: "Há quanto tempo você tá aqui?" Respondi sem pensar. "Uns 40 minutos, eu acho." O homem riu.
Um riso curto, sem humor. Foi o que eu pensei no começo também. Como assim? Ele ficou sério. Não olha o relógio. Não para o carro. E se ver a placa de novo, segue reto. Mas essa estrada. Não é estrada. Ele cortou. É intervalo. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, o caminhão acelerou e desapareceu na frente, rápido demais para aquele veículo. Instintivamente, olhei o relógio. 18h43. Foi aí que o rádio ligou sozinho. Não era música. Era uma gravação antiga, cheia de chiado. Uma voz masculina dizia: atenção aos motoristas. Em caso de repetição, mantenha o percurso. O tempo será normalizado. Repetição. Meu peito apertou. A estrada começou a mudar. As árvores ficaram mais próximas. O asfalto mais estreito. O céu começou a escurecer de verdade, mas rápido demais. Em segundos, virou noite total. E então, voltou para o fim de tarde. Como se alguém tivesse girado um botão. Vi o caminhão parado no acostamento. Parecia abandonado. Faróis apagados. Porta aberta. Não queria parar. Juro que não queria. Mas parei. O caminhão estava vazio. Dentro da cabine, havia um caderno velho. Peguei. Na primeira página, escrito à mão. Se você está lendo isso, o tempo já falhou. As páginas seguintes eram anotações confusas. Horários repetidos. Datas riscadas. Desenhos da mesma estrada, da mesma placa. E uma frase repetida várias vezes. Não chegue ao destino. Atrás de mim, ouvi passos. Lentos. Arrastados. Não virei. Entrei no carro e acelerei com tudo. A estrada começou a descer, como uma serra longa. Vi luzes à frente. Uma cidade. Um alívio quase doloroso. Entrei nela em disparada. Parecia normal. Postos abertos. Pessoas andando. Parei o carro, tremendo, e olhei o relógio. 6h12 da manhã. O sol estava nascendo. Entrei num posto e perguntei onde eu estava. O frentista me olhou confuso. Aqui? Você tá em Goiás, amigo. Mas essa estrada aí... Que estrada? Essa que você veio. Ele apontou. Olhei. Era uma estrada de terra curta, que terminava ali. Não passa ninguém por ela desde os anos 90. Fiquei dias tentando entender o que aconteceu. Mas o pior veio depois. Toda vez que eu pego estrada agora, quando dá 18h43, meu rádio chia sozinho. E por um segundo, o céu fica laranja de novo. Como se aquela estrada ainda estivesse me esperando continuar a viagem. Relato 2. O ônibus que sempre chegava antes de partir. Eu não deveria lembrar dessa viagem. Pelo menos, não do jeito que lembro. Tudo começou com um ônibus comum. Linha interestadual noturna. Saindo de Belo Horizonte com destino ao interior do Maranhão. Viagem longa, cansativa, dessas em que a gente só quer dormir e acordar já perto do destino. Embarquei às 22h30. Guarde esse horário. O ônibus estava meio vazio. Umas 10 pessoas espalhadas. O motorista não falou nada quando entrei. Apenas conferiu a passagem e fez um sinal com a cabeça. Sentei no meio do ônibus, do lado da janela. Assim que fechou a porta, o painel digital lá na frente acendeu. Próxima parada, partida. Achei estranho, mas ignorei. O ônibus saiu. A cidade ficou para trás rápido demais. Em poucos minutos, já estávamos em estrada escura, sem iluminação, só mato dos dois lados. Estrada federal antiga, daquelas cheias de retas longas. Olhei no celular. Sem sinal. O relógio marcava 22h30. Franzi a testa, mas pensei que o celular estivesse atrasado. Guardei e tentei dormir. Não sei quanto tempo passou quando senti o ônibus frear. Abri os olhos. Estávamos parados num posto de estrada. Luzes fluorescentes fracas. Placa antiga escrito: Posto Horizonte, desde 1987. Alguns passageiros desceram. Eu fiquei. Olhei para frente e vi o painel mudar. Próxima parada, partida. De novo. O motorista desceu. Não desligou o motor. Observei melhor os outros passageiros. Havia uma mulher com uma criança no colo que não se mexia desde a saída. Um senhor de terno antigo, meio gasto.
Um rapaz jovem, pálido, olhando fixamente para o corredor. Quando o motorista voltou, ele não olhou para ninguém. Fechou a porta e seguimos viagem. Resolvi puxar conversa com o rapaz ao meu lado. Você sabe onde a gente está exatamente? Ele demorou a responder. Virou devagar, como se isso exigisse esforço. Em trânsito. Sim, mas, que cidade? Ele me olhou como se eu tivesse feito uma pergunta errada. Ainda não. Um frio subiu pela minha espinha. Olhei o relógio outra vez. 22h30. O ônibus seguiu por muito tempo. Longo demais. O balanço da estrada era sempre igual, como se estivéssemos passando pelo mesmo trecho repetidamente. Comecei a notar algo perturbador. Toda vez que o ônibus passava por uma curva mais fechada, eu tinha a sensação de já ter visto aquela curva antes. As mesmas árvores tortas. O mesmo poste quebrado. A mesma placa caída no acostamento. Finalmente, vi outra parada. Dessa vez, não era um posto. Era um ponto de ônibus isolado no meio do nada. Apenas um banco de concreto e uma placa torta, quase ilegível. O ônibus parou. Ninguém desceu. A porta ficou aberta. Do lado de fora, havia pessoas esperando. Mas, elas estavam paradas demais. Imóveis. Como fotografias antigas. O motorista não se mexia. Motorista? Alguém chamou do fundo. Nada. O painel acendeu sozinho. Próxima parada. Partida. A porta se fechou com força. O ônibus arrancou. Foi nesse momento que ouvi um choro baixo. A criança no colo da mulher chorava, mas a mulher não reagia. Não balançava. Não falava. Apenas segurava o filho como se estivesse congelada. Levantei, fui até ela. Senhora, seu filho. Ela levantou os olhos lentamente. Ele já chorou isso antes. Antes de quê? Antes de chegar. Sentei de volta, sentindo o coração bater no pescoço. O senhor de terno finalmente falou, sem olhar para ninguém. Quando esse ônibus saiu pela primeira vez, era 1994. Ninguém respondeu. Eu estava indo para um velório, ele continuou. Perdi o horário. Entrei nesse ônibus achando que ainda dava tempo. Ele riu fraco. Ainda dá. Sempre dá. O senhor tá dizendo que, engoli seco, que estamos presos aqui? O rapaz pálido respondeu. Presos não. Em espera. Espera de quê? Ele apontou para o painel. Da partida. Mas a gente já partiu. Ele balançou a cabeça. Ainda não. O ônibus começou a acelerar. Rápido demais. As luzes internas piscaram. O barulho do motor virou um som contínuo, quase como um zumbido. As janelas escureceram. Não dava mais para ver nada lá fora. O painel começou a piscar freneticamente. Partida. 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 Senti uma pressão estranha nos ouvidos. Como se o ar estivesse sendo puxado para frente. Alguém começou a gritar. O ônibus freou bruscamente. As luzes apagaram. Quando acenderam de novo, estávamos na rodoviária de Belo Horizonte. Pessoas entrando. Pessoas saindo. Barulho normal. Vida normal. Confuso, olhei o relógio. 22h29. Levantei de um salto e fui até a porta. O motorista estava lá. Normal. Vivo. Me olhou sem expressão. Documento e passagem, por favor. Mas, eu já. Próximo, ele cortou. Olhei para trás. O ônibus estava vazio. Nenhum passageiro. Nenhuma bolsa. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Desci correndo. O painel da rodoviária mostrava. Saída, 22h30. Nunca mais peguei ônibus noturno. Mas às vezes, quando estou em uma rodoviária vazia, ouço um aviso no alto-falante, com chiado. Atenção, passageiros. Em instantes, partida. E por um segundo, meu relógio atrasa 1 minuto. Relato 3, o posto onde todo mundo já chegou. Eu escrevo isso sem saber se ainda estou indo, ou se já cheguei faz tempo demais. A primeira coisa que lembro é a luz. Luz branca demais. Daquelas de posto de estrada antigo, que não iluminam, denunciam. Eu estava parado. Motor desligado. O carro ainda quente. Não lembro de ter freado. Não lembro de ter decidido parar. Só lembro de estar ali. O letreiro piscava,
com algumas letras apagadas. Post_o Santa Cruz. AB_RTO 24 horas. Olhei o relógio no painel. Sem horário. Os números giravam sozinhos, como se procurassem algo para marcar. Saí do carro. O ar tinha cheiro de gasolina velha misturada com poeira. Nenhum vento. Nenhum som de inseto. Nenhum caminhão passando. Estrada completamente vazia para os dois lados. Entrei na loja de conveniência. Havia pessoas lá dentro. Mas nenhuma delas parecia presente. Um homem sentado à mesa mexia um café que já devia estar frio há horas. O movimento da colher era sempre o mesmo. Circular. Infinito. Uma mulher em pé, perto da geladeira, segurava uma garrafa d'água aberta. A água escorria pelo chão. Ela não reagia. No balcão, o frentista me olhou e sorriu. Chegou. A palavra caiu pesada demais. Cheguei onde? Perguntei. Ele inclinou a cabeça. Aqui. Que lugar é esse? O último antes de seguir. Olhei ao redor de novo. E essas pessoas? Elas também chegaram. Senti um desconforto profundo. Algo errado no jeito que ele falava. Como se chegar não fosse um verbo comum. Como se fosse um estado. Elas vão embora? O frentista riu baixo. Algumas acham que sim. Saí da loja rápido demais. No estacionamento, percebi algo que não tinha notado antes. Os carros. Havia dezenas deles. Antigos e novos. Alguns cobertos de poeira grossa. Outros pareciam recém-chegados. Todos com as portas fechadas. Nenhum motorista. Em vários para-brisas, papéis presos pelos limpadores. Avisos. Bilhetes. Anotações desesperadas. Peguei um ao acaso. Cheguei às 19h12. Ainda é 19h12. Outro. Não durma. Quando dormi, acordei aqui de novo. Outro, escrito com letra tremida. Se você está lendo isso, não pergunte que horas são. Meu coração disparou. Voltei para o carro. Liguei o motor. Funcionou. Suspirei aliviado. Engatei a marcha e saí do estacionamento. A estrada parecia normal. Asfalto gasto. Placas refletivas. Tudo certo. Dirigi por talvez 5 minutos. Vi luzes à frente. O posto. O mesmo. O letreiro piscando. Post_o Santa Cruz. Meu estômago revirou. Parei o carro no meio da estrada e saí. Gritei. Minha voz morreu no ar, como se fosse absorvida. Foi aí que percebi as pessoas paradas no acostamento. Muitas. Homens, mulheres, crianças. Todos olhando para o posto. Nenhum falava. Nenhum piscava. Um deles se virou lentamente para mim e disse: Você chegou rápido. Eu saí daqui. Gritei. Eu dirigi. Ele assentiu. Todos dirigiram. Voltei correndo para dentro do posto. O frentista estava no balcão, como antes. Tem saída daqui? Perguntei, quase implorando. Ele me observou com paciência cruel. Tem estrada. Então por que ninguém vai embora? Porque já chegaram. Isso não faz sentido. Ele se inclinou sobre o balcão e falou baixo. Você ainda acha que chegar é o fim? Fui até o banheiro. Joguei água no rosto. No espelho, vi algo que me fez gelar. Atrás de mim, no reflexo. Eu estava sentado à mesa, mexendo um café. Virei rápido. Ninguém. Olhei de novo. Lá estava eu. Parado. Olhos vazios. Colher girando devagar. Não, sussurrei. Saí cambaleando. O frentista falava agora com outra pessoa. Um homem desesperado, recém-chegado. Que horas são? O homem gritava. O frentista respondeu calmo. A hora que você chegou. O homem começou a chorar. Senti uma pressão estranha no peito. Uma exaustão profunda. Como se eu estivesse ali há muito tempo, tempo demais. Sentei. A mesa estava fria. Havia uma xícara de café à minha frente. Minha mão segurou a colher sozinha. Começou a mexer. Circular. Repetitivo. Olhei o relógio no pulso. Ele marcou um horário pela primeira vez. 19h12. Levantei num sobressalto. A xícara caiu e quebrou. Tudo congelou. As pessoas. O frentista. O som. Ele me olhou sério agora.
Você não deveria ter lembrado. Lembrado do quê? De que ainda não partiu. As luzes piscaram. O posto começou a se apagar, como uma imagem antiga queimando. Acordei no meu carro, na beira da estrada. No painel. 19h11. O rádio chiava. Uma voz distante disse: "Atenção, motorista. Próximo ponto de parada." Arranquei com tudo. Não parei mais. Não olho postos. Não olho relógios. Mas às vezes, quando vejo uma luz branca isolada no escuro, meu corpo desacelera sozinho. Como se uma parte de mim ainda estivesse lá. Sentado. Mexendo um café. Esperando a partida. Relato 4. Eu já li isso antes. Eu sei que essa história já foi contada. O problema é que fui eu quem contou. Só não lembro quando. Tudo começou com um áudio no meu celular. Não era uma ligação perdida. Não era mensagem de voz comum. O arquivo simplesmente estava lá, salvo como relato _final _estrada.val. Não lembro de ter gravado. A duração, 1h47. Quase 2 horas. Apertei play. A primeira coisa que ouvi foi minha própria respiração. Aquela puxada leve de ar que faço antes de começar a falar. Reconheceria em qualquer lugar. Então a minha voz começou. Se você está ouvindo isso, é porque já entrou na estrada. Meu estômago gelou. O áudio continuava descrevendo uma estrada noturna, vazia, sem placas confiáveis. Eu narrava com detalhes demais. Curvas. Sons. Sensações. Era bom demais para ser improviso. Era vivido demais para ser ficção. Parei o áudio. O relógio marcava 21h06. Decidi sair de casa. Peguei o carro sem saber exatamente por quê. Talvez para provar a mim mesmo que aquilo era só coincidência. Talvez porque uma parte de mim já estivesse em movimento antes da decisão. Dirigi sem destino por uns 20 minutos até entrar numa estrada que eu não lembrava de escolher. O rádio ligou sozinho. Chiado. Depois, minha voz. Não confia no relógio. Ele vai mentir primeiro. Quase perdi o controle do volante. Desliguei o rádio. Silêncio absoluto. A estrada parecia errada. Não fisicamente, mas conceitualmente. Como se fosse uma estrada lembrada, não construída. Vi uma placa. Retorno, 2 quilômetros. 2 quilômetros depois. A mesma placa. Parei o carro. O relógio no painel piscava entre 2 horários, como se não conseguisse decidir. 21h06, 21h06. Saí do carro. O céu estava parado. Não era noite fechada nem entardecer. Era um meio termo eterno, sem estrelas, sem sol. Ouvi passos atrás de mim. Virei rápido. Era um homem. Parecia, comigo. Mesma altura. Mesmo jeito de andar. Mesmo cansaço no rosto. Você também ouviu o áudio? Ele perguntou. Minha boca secou. Que áudio? Ele sorriu triste. Então ainda tá no começo. No começo de quê? Ele apontou para a estrada. Da repetição. Antes que eu pudesse reagir, ele entrou no carro dele, idêntico ao meu, e arrancou. Fiquei parado. Então ouvi o áudio continuar, agora vindo do meu próprio bolso. Nesse ponto, você vai tentar negar. Vai achar que é estresse, coincidência, cansaço. Era exatamente o que eu estava fazendo. Continuei dirigindo. Passei por um posto. Passei por ele de novo. E de novo. Cada vez que passava, o letreiro mudava um pouco. Posto Santa Cruz. Posto Santa Cruz, chegada. Posto Santa Cruz, memória. Na 4ª vez, parei. Entrei. O frentista levantou os olhos e disse: "Você voltou diferente dessa vez." "Dessa vez?" Gritei. "Quantas vezes eu estive aqui?" Ele pensou um pouco. "Depende de qual versão de você." "O que isso significa?" Ele abriu uma gaveta e tirou vários gravadores antigos. Fitas cassete. Pendrives. CDs. "Todos esses relatos," ele disse, "são seus." Peguei um. Estava escrito, com minha letra. Relato 4, ainda maior. Minhas pernas falharam. "Eu gravei isso?" "Não exatamente," ele respondeu. "Você continua gravando." O áudio no meu celular avançou sozinho. "Se você chegou até aqui, já deve ter percebido.
Você não é o primeiro narrador dessa história. Olhei ao redor. Nas mesas do posto, pessoas ouviam áudios em celulares, fones de ouvido, rádios portáteis. Todas com a minha voz. Quem são eles? Perguntei. O público, respondeu o frentista. Alguns escutam. Outros entram na estrada. E eu? Ele sorriu. Você escreve. Senti uma tontura forte. Imagens começaram a se sobrepor na minha cabeça. Eu gravando relatos. Eu ouvindo relatos. Eu dirigindo. Eu chegando. Eu nunca indo embora. Corri para fora. O homem parecido comigo estava lá, encostado no carro. Não adianta fugir, ele disse. Toda vez que você tenta encerrar, alguém pede um relato maior. Isso não é real. Gritei. Claro que é, ele respondeu. Tá acontecendo agora. Como eu paro isso? Ele olhou para a estrada, depois para mim. Você não para. Você passa a vez. Pra quem? Ele apontou para trás de mim. Ouvi passos. Outra pessoa se aproximava. Com meu rosto. Mas mais jovem. Mais cansada. O áudio terminou com minha voz dizendo: quando alguém pedir o próximo relato, você vai entender. O celular apagou. O relógio marcou um horário novo. 0 hora. A estrada à frente se abriu. Eu entrei. Porque alguém sempre entra. E por quê? Se você está ouvindo isso agora, talvez já seja a sua vez de continuar a história. Relato 5. Esta estrada não termina no áudio. Se você está ouvindo isso com fone de ouvido, tire um deles agora. Não é aviso dramático. É protocolo. Porque foi assim que começou comigo. Eu estava ouvindo relatos de estrada. Vídeos. Áudios longos para passar o tempo. Sempre gostei dessas histórias. Me ajudavam a dirigir à noite. Esse apareceu sozinho na fila de reprodução. Sem título. Sem thumbnail. Só uma faixa preta. Cliquei. A primeira coisa que ouvi foi alguém respirando. A segunda foi o som do meu carro. Não parecido. O meu. O mesmo barulho irregular do motor quando passa dos 90 km por hora. O mesmo rangido discreto do painel do lado direito. Pensei que fosse coincidência. Até a voz dizer: se você está ouvindo isso enquanto dirige, você já entrou. Meu pé aliviou no acelerador sem eu perceber. A estrada à minha frente estava estranha. Não no sentido óbvio. Ela estava reconhecível demais. Cada curva vinha com uma sensação de déjà vu antes mesmo de aparecer. Olhei o relógio. Ele atrasou 1 minuto. Só um. O áudio continuou. Não pause. Não volte. Não tente entender agora. Quis desligar. Não consegui. O botão não respondia. O celular esquentou na minha mão. No acostamento, vi algo que não deveria estar ali. Uma placa improvisada, feita de madeira, escrita à mão. Você já chegou uma vez. Meu coração bateu tão forte que precisei encostar. Assim que parei, o áudio pausou sozinho. Silêncio. Desci do carro. O ar estava parado demais. O céu num tom indeciso entre noite e fim de tarde. Quando voltei pro carro, o áudio voltou. Toda vez que você para, você chega. Chega aonde? Gritei. O rádio ligou sozinho. Minha própria voz saiu pelos alto-falantes. A estrada não termina quando você desliga. Vi luzes à frente. Um posto. Não precisei ver o nome. Já sabia. Parei sem querer parar. Dentro do posto, pessoas sentadas, em pé, andando em círculos. Todas com celulares, rádios, fones. Todas ouvindo relatos. O frentista me olhou como quem reconhece alguém que não queria rever. Você trouxe mais alguém? Ele perguntou. Eu não trouxe ninguém. Ele apontou para o meu bolso. O celular vibrava. Uma notificação. Próximo relato disponível. O que acontece se eu não ouvir? Perguntei. Ele suspirou. A estrada encontra outro jeito. Corri para fora. O celular começou a tocar sozinho. Ligação recebida. O contato era meu nome. Atendi. Ouvi minha voz, cansada, distante. Você tá atrasado. Atrasado pra quê? Pra chegada. O céu piscou. Por um segundo, vi o posto vazio, abandonado, em ruínas. No seguinte, tudo normal de novo. Como eu saio disso?
Implorei. A voz respondeu. Escuta até o fim. E depois? Silêncio. O áudio recomeçou do zero. Se você está ouvindo isso. Joguei o celular no chão. A tela rachou. O som continuou saindo, do carro, do rádio, da estrada. A voz agora vinha de todos os lados. A estrada não precisa de fone. Ela só precisa de atenção. O relógio zerou. A estrada à frente se abriu em 2 sentidos iguais. Percebi então a pior parte. Não importava qual eu escolhesse. Porque o relato não estava no áudio. Estava acontecendo agora. E se você sentiu um arrepio lendo isso? Se olhou o relógio sem perceber? Talvez o próximo relato já esteja carregando aí para você também. Relato 6, o dia que não passou da hora. Eu percebi que o tempo tinha quebrado dentro de casa. Não foi algo dramático. Não teve luz piscando, nem barulho estranho. Foi uma coisa pequena demais para ignorar, e grande demais para explicar. O micro-ondas. Coloquei o café para esquentar. 1 minuto. Fiquei olhando distraído, pensando em nada. Quando o visor zerou e apitou, eu senti um incômodo estranho. O café estava frio. Não morno. Frio. Olhei o relógio da parede. 7h18. Era o horário desde que eu tinha acordado. Achei que estivesse atrasado. Olhei o celular. 7h18. Notebook. 7h18. Relógio do carro, visto pela janela da garagem. 7h18. Um atraso coletivo demais para ser defeito. Saí de casa mesmo assim. Tinha que trabalhar. Não dava para filosofar sobre relógios numa terça-feira. No carro, o rádio começou a chiar. Não música. Não notícia. Uma voz conhecida demais disse. Essa parte costuma passar despercebida. Quase bati o carro. Não, murmurei. Não agora. Desliguei o rádio. O silêncio pareceu errado. Como se algo tivesse sido interrompido antes da hora. No caminho pro trabalho, percebi outra coisa. As pessoas. Elas se moviam, mas não avançavam. O pedestre no semáforo atravessava sempre no mesmo ritmo. O carro vermelho à minha frente nunca se afastava nem se aproximava. O sinal fechava, abria, fechava de novo. Olhei o relógio do painel. 7h18. Senti um aperto no peito. Não de medo. De reconhecimento. No trabalho, ninguém estranhou nada. Bom dia, disseram. Bom dia, respondi. O mesmo diálogo. 3 vezes. A mesma risada no fundo da sala. O mesmo telefone tocando e parando. Fui ao banheiro. Lavei o rosto. No espelho, algo estava errado comigo. Eu parecia atrasado em mim mesmo. Como se minha expressão estivesse sempre meio segundo depois do pensamento. No espelho, atrás de mim, vi a TV da Copa ligada. Noticiário. A legenda passava em loop. Trânsito lento nas rodovias da região. Rodovias. Sempre elas. Voltei para a mesa e tentei trabalhar. O computador funcionava. Mas os arquivos nunca avançavam. Salvar não salvava. Enviar não enviava. Um colega se aproximou. Você também tá sentindo? Ele perguntou baixo. Sentindo o quê? Ele olhou ao redor antes de responder. Que a gente já devia ter ido embora. Meu coração disparou. Que horas são? Ele sorriu de um jeito cansado. A mesma. Nesse momento, todas as telas da sala piscaram. Por um segundo, som, vi imagens de estrada. Asfalto. Placas repetidas. Um posto ao fundo. Depois, tudo voltou ao normal. Mas ninguém comentou. No almoço, a comida não acabava. Eu mastigava, engolia, e o prato continuava cheio. As conversas recomeçavam do início sem perceberem. Uma mulher na mesa ao lado começou a chorar de repente. Eu liguei para minha mãe, ela disse. Ela atendeu, mas a conversa nunca passou do alô. O relógio na parede marcava. 7h18. Saí do trabalho andando. Não pedi permissão. Ninguém notou. As ruas estavam cheias, mas paradas. Pessoas andando sem chegar. Ônibus passando sem destino. Telões mostrando o mesmo minuto repetido. Foi quando vi os carros parados no acostamento da avenida. Vários. Com as portas abertas. Sem motoristas. No vidro de um deles,
Alguém tinha escrito com o dedo na poeira. Não era para ser aqui. Meu celular vibrou. Notificação. Relato em andamento. Não, sussurrei. Atendi a ligação que veio em seguida. A voz era a mesma de antes. A minha. Mais velha. Você demorou dessa vez, ela disse. O tempo parou. Não, respondeu. Ele chegou. Chegou aonde? Fora da estrada, ele apodrece mais devagar. Mas sempre aponta para lá. Eu não tô dirigindo. Ainda. Olhei ao redor. A avenida estava se alongando. Os prédios se afastando. O asfalto ficando mais estreito. A cidade estava virando estrada. Placas surgiam onde antes havia semáforos. Retorno. Desvio temporal. Posto a 1 quilômetro. As pessoas começaram a perceber. Gritos. Confusão. Mas ninguém conseguia correr. Tudo em câmera lenta. O relógio finalmente mudou. Pulou. 7 horas e 18 horas e 43. Senti o estômago afundar. Essa hora, murmurei. A voz confirmou. Sempre ela. Um carro surgiu à minha frente. Motor ligado. Porta aberta. Eu sabia. Não lembrei de entrar. Só lembro de estar dirigindo. O rádio chiou. Atenção, motorista. O tempo urbano foi encerrado. À frente, luz branca. O posto. De novo. E pela primeira vez, eu entendi a verdade que ninguém diz nos relatos. A estrada não prende as pessoas. Ela só recolhe. Quem já não está mais no tempo certo. E se hoje o seu dia parece curto demais? Se as horas não rendem? Se você olha o relógio e sente que algo ficou para trás? Talvez o 7º relato já esteja começando aí. Sem você perceber. Relato 7. Nem todo mundo sabe quando foi chamado. As pessoas sempre acham que entraram na estrada por vontade própria. Isso é a última mentira que o tempo conta. Eu descobri tarde demais. Tudo começou com uma lista. Não era física. Não estava escrita em papel nenhum. Mas eu sabia que ela existia. Eu sentia quando um nome era riscado. O primeiro sinal foi minha vizinha. Ela reclamava constantemente que estava atrasada para tudo. Sempre correndo, sempre esquecendo coisas básicas. Um dia, ela saiu de casa dizendo que ia só ali na esquina comprar pão. Nunca voltou. A polícia disse que ela foi vista entrando no carro, sozinha. Motor ligado. Câmeras mostraram ela saindo da rua normalmente. Depois disso, nada. Nenhum pedágio. Nenhuma placa. Nenhuma imagem além da primeira esquina. Naquela noite, sonhei com uma estrada. Não era como as outras dos relatos. Não havia placas assustadoras nem postes apagados. Era uma estrada comum demais. Bonita até. Céu claro. Asfalto novo. Só tinha uma coisa errada. As pessoas dirigiam sem olhar para frente. Olhos vidrados. Expressão neutra. Como quem atende uma chamada em segundo plano. Acordei com o celular vibrando. Notificação de calendário. Compromisso, 18 horas e 43. Eu não tinha criado aquilo. Ignorei. Durante o dia, comecei a reparar em algo estranho nas pessoas ao meu redor. Algumas estavam ligeiramente fora de ritmo. Não tropeçavam. Não erravam palavras. Mas respondiam meio segundo depois. Piscavam fora de hora. Riam quando a conversa já tinha mudado. Como se estivessem em pré-carregamento. No trabalho, um colega me perguntou. Você já sentiu que o dia te escolheu? Ri, nervoso. Como assim? Ele coçou a cabeça. Não sei, hoje eu acordei com a sensação de que não precisava decidir nada. Só seguir. Naquele mesmo dia, ele não voltou do almoço. No celular corporativo, o status dele ficou eternamente como em deslocamento. Foi quando percebi o padrão. Não eram pessoas tristes, nem desesperadas, nem curiosas demais. Eram pessoas em transição. Pessoas que já não pertenciam totalmente ao tempo comum. A estrada não chamava todo mundo. Ela chamava quem estava desalinhado o suficiente. Naquela noite, eu resolvi não sair de casa. Desliguei o celular. Tirei o relógio do pulso. Tapei o rádio. Sentei no escuro. Achei que isso bastaria. Às 18 horas e 43, bateram na porta. Não foi forte. Não foi insistente.
3 batidas educadas. Abri. Não havia ninguém. No chão, apenas um papel dobrado. Sem envelope. Sem assinatura. Só uma frase impressa, simples. Você confirmou presença. Meu telefone ligou sozinho. Sem número. Atendi. A voz não era minha dessa vez. Era neutra. Sem emoção. Sem gênero. O senhor foi selecionado. Selecionado para quê? Para seguir. Eu não aceitei nada. Aceitou ao não recusar, respondeu a voz. Esse é o critério. A ligação caiu. A luz da sala piscou. Por um segundo, vi minha casa vazia. Abandonada. Poeira grossa nos móveis. Como se ninguém morasse ali há anos. Depois, tudo voltou. Mas algo tinha mudado. Eu já não sentia urgência. O medo foi sendo substituído por uma calma estranha. Artificial. Programada. Percebi então o maior truque da estrada. Ela não força. Ela convence o corpo antes da mente. Peguei a chave do carro sem lembrar de decidir isso. Desci. A rua estava silenciosa demais. Outras casas com portas abertas. Carros saindo devagar. Pessoas indo. Nenhuma se olhava. Todos sabiam. No painel do meu carro, o relógio não marcava horas. Marcava status. Aguardando entrada. Quando virei a esquina, vi a estrada surgir onde antes havia prédios. Não rasgou o espaço. Não quebrou a realidade. Ela simplesmente sempre esteve ali. Uma placa branca, limpa, sem ferrugem, dizia: destino confirmado. Parei antes de entrar. Pela primeira vez, senti algo parecido com resistência. Olhei no retrovisor. Por um segundo, vi você. Não seu rosto, mas sua atenção. Como se alguém estivesse lendo isso agora. A voz voltou, dentro do carro. Nem todos percebem quando são chamados. E os que percebem? Houve uma pausa. Esses, demoram mais. A estrada à frente se iluminou. Eu soltei o freio. E entendi, tarde demais, que o 8º relato não começa quando alguém pede. Ele começa quando alguém atende. O relato que continua depois do fim. Ninguém consegue dizer quando a estrada começou de verdade. Alguns juram que sempre esteve ali. Outros afirmam que surgiu de repente, numa noite comum, no meio de um trajeto banal. Mas todos concordam em uma coisa: não houve um momento claro de entrada. As pessoas não lembram de virar o volante. Elas só lembram de estar seguindo. No começo, nada parece errado. O carro funciona, o rádio toca, o corpo responde. A estrada é comum demais para despertar medo. Asfalto gasto, faixas apagadas, placas espaçadas demais. O céu costuma ficar num tom indefinido, como se o dia tivesse esquecido de acabar. Não chega a ser noite. Também não é mais tarde. É um horário que não decide. Quem está ali costuma pensar que está atrasado. Essa é a primeira armadilha. A sensação de atraso empurra o carro para frente, faz o pé pesar um pouco mais no acelerador. É assim que a estrada mede interesse, não pela curiosidade, mas pela pressa. Em algum ponto, e ninguém consegue precisar qual, o relógio deixa de marcar horas. Ele continua funcionando, os números mudam, mas já não informam nada. O tempo passa sem passar. O motorista olha 2, 3 vezes, sempre com a sensação de que algo não confere, mas nunca o bastante para parar. Parar, aliás, é raro. Não porque seja impossível, mas porque o corpo não vê motivo. A estrada não ameaça. Não assusta. Não corre atrás. Ela espera. Há quem diga que passou por um posto. Outros lembram de uma curva longa demais. Alguns falam de uma placa simples, branca, limpa, sem ferrugem, escrita apenas com uma palavra: chegada. O curioso é que todos descrevem o lugar como familiar, mesmo quando nunca estiveram ali antes. É nesse ponto que algo muda. Não no ambiente, no pensamento. A ideia de destino começa a perder sentido. Não existe mais chegar para ir embora depois. Existe apenas o ato de continuar, porque continuar parece lógico. O caminho não exige decisão. Ele se apresenta como consequência. As pessoas que entram nesse estado não desaparecem. Elas seguem vivendo, em aparência. São vistas dirigindo, andando, trabalhando. Mas há um atraso nelas. Um descompasso sutil. Respondem meio segundo depois.
Olham para lugares que ninguém mais nota. Ficam longos períodos em silêncio, como se escutassem algo distante. Às vezes comentam frases estranhas, sem perceber. Parece que já vivi esse dia. Eu sinto que já cheguei, mas não sei onde. O tempo hoje não rendeu. Quando finalmente somem, ninguém estranha tanto quanto deveria. Há sempre uma explicação conveniente. Viagem. Mudança. Cansaço. Desligamento gradual. O erro é achar que a estrada leva para longe. Ela não leva. Ela retém. Tudo que entra nela permanece em estado de continuidade. Não há fim, mas também não há progresso. É um movimento sem deslocamento, como um carro em ponto morto com o motor acelerado. O mais perturbador é que, em algum momento, a estrada deixa de precisar do asfalto. Ela passa a existir em pensamentos repetidos, em rotinas automáticas, em dias que parecem cópias imperfeitas do anterior. Quando isso acontece, não importa mais onde a pessoa esteja fisicamente. O trajeto já está ativo. E então surge a sensação mais difícil de explicar. A de que algo deveria ter terminado, mas não terminou. Não há aviso final. Não há último marco. Não há encerramento verdadeiro. A estrada não se fecha porque nunca foi aberta. Ela apenas continua disponível. Se este relato parece longo demais, é porque o percurso é. Se parece que poderia seguir indefinidamente, é porque segue. E se em algum momento você sentiu que a história não estava avançando, apenas permanecendo, então ela funcionou como deveria. Porque a estrada não conta histórias. Ela mantém estados. E uma vez reconhecida, ela não exige mais movimento. Apenas atenção. E isso nunca acaba. Se você chegou até aqui, talvez já tenha passado tempo demais nessa estrada. Talvez algo tenha ficado para trás. Sem você perceber. Antes de sair, se é que ainda dá para sair, inscreva-se no canal. Deixe o like. Comente o que você sentiu, ou o que percebeu tarde demais. Porque a estrada não gosta de silêncio. E tudo o que é dito aqui, continua ecoando. Nos próximos vídeos, novos caminhos vão se abrir. Nem todos levam de volta. Agora desligue o vídeo. Mas preste atenção. Se o tempo parecer estranho depois disso, não foi coincidência. A estrada continua.